A linha de sucessão entrou em turbulência, pois o rei Carlos perdeu seu título, com o príncipe William assumindo o trono, deixando o mundo questionando se foi voluntário ou forçado. As razões para isso ainda são desconhecidas, mas as consequências são claras. Agora, com um rei mais jovem e dinâmico no comando, o mundo observa, prendendo a respiração, esperando respostas. Por que Carlos renunciou? Essa ação foi voluntária? O que isso significa para o futuro da monarquia? Junte-se a nós enquanto revelamos os segredos por trás dessas mudanças. As repercussões da abdicação de Carlos são sentidas por todo o reino, enquanto começa o reinado de William, deixando o reino na incerteza. O que se esconde no coração desse mistério real e como isso mudará o futuro da monarquia britânica? O rei Carlos revelou inesperadamente sua decisão de abdicar, causando surpresa em todo o Reino Unido e outras regiões. Sua declaração foi feita durante um período de aparente estabilidade para a monarquia, após o fim do reinado da rainha Elizabeth II. Muitas pessoas acreditavam que Carlos seguiria os passos de sua mãe e manteria a coroa até sua morte. No entanto, sua decisão surpreendeu o público e iniciou debates sobre as implicações dessa mudança para a família real e o país. Em um comunicado cuidadosamente redigido, Carlos explicou que estava renunciando por motivos pessoais, afirmando que acreditava que era o momento certo para passar as responsabilidades ao príncipe William. Ele falou sobre querer focar mais em sua vida pessoal, aludindo às dificuldades de equilibrar responsabilidades públicas e compromissos familiares. Carlos também demonstrou confiança nas habilidades de liderança de William, dizendo que seu filho está preparado para enfrentar as demandas da realeza contemporânea. O anúncio gerou reações diversas no público. Muitos elogiaram Carlos por ser honesto e humilde, vendo sua decisão de se retirar como um gesto virtuoso. Respeitaram sua escolha de permitir que líderes mais jovens guiem a monarquia para o futuro. No entanto, algumas pessoas ficaram preocupadas com a decisão abrupta, temendo que pudesse causar agitação dentro da organização. Analistas políticos comentaram, refletindo sobre se a decisão foi motivada unicamente por razões pessoais ou se outros fatores como problemas de saúde ou pressão política também influenciaram. A ascensão do príncipe William ao trono simboliza um novo começo para a monarquia. William e Catherine sempre foram vistos como os futuros líderes da família real, admirados pelos jovens e reconhecidos por sua abordagem contemporânea às práticas tradicionais. Com a renúncia de Carlos, muitos estão otimistas de que a monarquia avançará ainda mais, adotando maior abertura e engajamento com o público. A declaração de Carlos mostra uma mudança de atitude dentro da família real. Historicamente, os reis e rainhas britânicos viam seu dever como uma dedicação para toda a vida. A rainha Elizabeth II continuou com suas responsabilidades até os 90 anos, demonstrando um firme compromisso com o serviço. No entanto, a escolha de Carlos indica uma mudança, reconhecendo que os governantes também podem optar pelo autocuidado acima das obrigações, se necessário. Mas isso não está claro. Por que Carlos tomaria essa decisão inesperada? Quais foram as considerações por trás de sua decisão? Vamos descobrir. Existem várias situações que poderiam levar o rei Carlos a renunciar ao seu título e passar a coroa para o príncipe William. Embora este cenário seja apenas teórico, eventos históricos e exemplos reais podem fornecer possíveis razões para essa transição. Uma possibilidade é que Carlos abdique do trono, como fez o rei Eduardo VIII no passado. Problemas de saúde, idade avançada ou o desejo de uma vida mais tranquila, fora das responsabilidades oficiais, poderiam levar Carlos a escolher esse caminho. Nesse cenário, ele poderia sentir que William, por ser mais jovem e mais conectado à cultura contemporânea, é mais adequado para lidar com as responsabilidades da monarquia. Na história, a decisão do rei Eduardo VIII de abdicar em 1936 é um exemplo claro de um monarca que escolheu renunciar ao trono. Ele se casou com Wallis Simpson, uma americana divorciada 2 vezes, priorizando o amor em vez do dever, o que gerou um conflito político e social devido à sua escolha. A decisão de Eduardo resultou na ascensão de seu irmão, Jorge VI, ao trono, o que eventualmente levou ao reinado da rainha Elizabeth II. Outra possibilidade é que a decisão de Carlos de abdicar esteja fortemente influenciada pela opinião pública. Como monarca constitucional, Carlos deve atender às necessidades do povo, e uma queda na confiança pública poderia levá-lo a ceder o trono a William. Pesquisas de opinião indicam que o público muitas vezes prefere William e Catherine, o príncipe e a princesa de Gales, como os representantes preferidos da monarquia. Esse sentimento pode levar a uma situação em que Carlos acredite que seu filho e nora eclipsariam seu reinado,
levando-o a abdicar do trono antes do esperado. A intervenção do governo pode ser necessária em certas situações. Embora a monarquia britânica seja principalmente simbólica, o governo tem a capacidade de influenciar as decisões reais por meio de aconselhamento ou declarações públicas. Por exemplo, se houvesse preocupações nacionais sobre a capacidade de Carlos para cumprir eficazmente suas responsabilidades, as autoridades poderiam sugerir sutilmente que ele renunciasse. É uma situação delicada, pois é preciso equilibrar cuidadosamente o respeito às tradições da monarquia com as necessidades práticas do Estado. Carlos tem a opção de abdicar para modernizar a monarquia, demonstrando que a família real é capaz de se adaptar aos tempos em constante mudança. Ele poderia querer evitar as dificuldades que sua mãe enfrentou, governando até a velhice, apesar dos problemas de saúde. Ao decidir ceder o trono a William voluntariamente, Carlos daria à monarquia a oportunidade de revitalizar sua reputação, garantindo que as gerações mais jovens continuem interessadas na instituição. Finalmente, situações pessoais ou familiares inesperadas poderiam ter um impacto. Se Carlos enfrentasse obstáculos imprevistos, como uma emergência médica repentina ou uma mudança significativa em sua vida pessoal, ele poderia concluir que permanecer como rei já não é viável. Isso lhe permitiria priorizar seu bem-estar, ao mesmo tempo que daria a William e Catherine a oportunidade de assumir a liderança. Muitas pessoas acreditavam que William havia sido preparado para o trono muito antes de o rei Carlos revelar sua decisão de abdicar em favor do filho. Desde pequeno, William estava ciente de suas futuras obrigações. Sua formação, educação, tempo no exército e responsabilidades reais como Duque de Cambridge e Príncipe de Gales lhe proporcionaram a experiência necessária para liderar a monarquia. Agora que seu pai se afasta, é a vez de William mostrar suas capacidades, e o mundo espera ansiosamente para ver como seu papel distinto influenciará o futuro da monarquia britânica. O caminho de William para se tornar um líder bem preparado começou na juventude. Após receber educação em instituições de primeira linha, ele frequentou o Eton College, uma escola prestigiosa especializada em preparar jovens para papéis de liderança. Durante seu tempo lá, William construiu uma sólida base acadêmica e aprimorou suas habilidades de liderança, participando de esportes e atividades extracurriculares. Sua educação lhe ofereceu mais do que conhecimento. Também o colocou em contato com pessoas de diferentes classes sociais, permitindo-lhe compreender perspectivas além do estilo de vida real. Depois, William se matriculou na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde se concentrou em estudar geografia. Enquanto estava lá, viveu com poucas medidas de segurança, tentando se integrar com seus colegas de estudo. Além disso, foi em St. Andrews que ele conheceu Catherine Middleton, que eventualmente se tornaria sua esposa e a futura rainha consorte. Esse período de sua vida não apenas lhe proporcionou uma sensação de liberdade, mas também permitiu que ele explorasse a vida fora das restrições do palácio. Essas experiências influenciariam seu estilo de liderança, tornando-o mais próximo e atual. Após concluir os estudos, William decidiu seguir uma carreira militar, como outros membros da família real. Ele ingressou nas Forças Armadas Britânicas, frequentou a Academia Militar Real de Sandhurst e finalmente alcançou o posto de tenente no regimento Blues and Royals. Durante o serviço militar, demonstrou disciplina, dever e comprometimento com o serviço. William se destacou como piloto de helicóptero de busca e resgate na Força Aérea Real, participando de missões de salvamento. Durante seu tempo no Exército, William adquiriu um entendimento mais profundo sobre responsabilidade, trabalho em equipe e tomada de decisões sob pressão. Sua dedicação lhe rendeu admiração, ao demonstrar que estava preparado para servir a nação, não apenas simbolicamente, mas também por meio do serviço ativo. Influenciado pelo tempo na RAF, William desenvolveu um senso de responsabilidade para com seu país e sua futura posição como rei. William teve a oportunidade de aprimorar suas habilidades de liderança enquanto desempenhava seu papel como Duque de Cambridge. Ao lado de Catherine, ele se concentrou em temas importantes para ele, como saúde mental, moradia e preservação ambiental. Juntos lançaram iniciativas, como o programa Heads Together, com o objetivo de desafiar as visões negativas sobre a saúde mental. A participação ativa de William nesses assuntos demonstrou uma forma contemporânea de liderança, onde as responsabilidades reais se entrelaçam com crenças pessoais. Durante esse período, William também assumiu o papel de pai dedicado aos 3 filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Sua capacidade de equilibrar a vida familiar e as responsabilidades reais ressoou com o público, aumentando ainda mais sua popularidade.
William e Catherine são frequentemente vistos como figuras com as quais o público pode se identificar, demonstrando valores modernos na criação dos filhos e influenciando a percepção pública como líderes capazes de criar conexões pessoais. Quando Carlos ascendeu ao trono, William recebeu o título de Príncipe de Gales, uma posição tradicionalmente designada ao próximo na linha de sucessão. Com esse título, vieram novas obrigações, como participar de eventos oficiais, representando a monarquia e apoiar iniciativas de caridade em todo o Reino Unido. Como Príncipe de Gales, William tem sido um defensor ativo de temas como saúde mental e sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que aumenta sua participação em eventos públicos da família real. Esse desenvolvimento recente o preparou ainda mais para se tornar rei. Seus encontros com líderes políticos, organizações comunitárias e figuras internacionais ampliaram seu entendimento sobre os detalhes da governança. Além disso, sua habilidade de gerenciar a vida pública enquanto mantém uma unidade familiar próxima demonstra seu compromisso em harmonizar tradição com as demandas da sociedade contemporânea. Com o tempo, o relacionamento entre William e seu pai, o rei Carlos, mudou. Apesar de ambos estarem comprometidos em servir a nação, seus estilos de liderança são claramente diferentes. Carlos é conhecido por suas opiniões francas sobre diversos temas, incluindo meio ambiente e arquitetura. O longo período de espera pelo trono lhe deu a oportunidade de cultivar uma voz distinta, mas também levantou questões sobre se suas opiniões entrariam em conflito com seu dever como governante imparcial. Em contraste, William tem optado por uma estratégia mais calculada e prática. Ele tende a priorizar a ação em vez de discursos, preferindo que suas ações falem por si. Essa diferença no estilo tem levado alguns a considerar que o reinado de William poderia inaugurar uma nova era de governo pacífico, destacando o trabalho em equipe, o envolvimento comunitário e respostas realistas aos problemas atuais. As diferenças em seus estilos de liderança têm gerado rumores sobre a possibilidade de William se tornar rei antes do previsto. Alguns analistas sugerem que Carlos poderia optar por se afastar e deixar que William assuma, reconhecendo que o estilo de seu filho está mais alinhado com as expectativas da sociedade atual. Pesquisas de opinião pública frequentemente mostram uma clara preferência por William e Catherine, apoiando a ideia de que a geração mais jovem está melhor preparada para liderar a monarquia no futuro. O anúncio de que o príncipe William se tornará o novo monarca e que o rei Carlos abdicou de seu título provavelmente geraria um aumento de atenção e discussão pública, tanto no Reino Unido quanto na comunidade das nações. Devido à alta popularidade de William, muitos entusiastas da realeza o receberiam com entusiasmo e otimismo como rei. Pesquisas e sondagens têm demonstrado consistentemente que o público em geral prefere William e Catherine como os representantes contemporâneos da monarquia. Sua imagem pública facilmente compreensível, juntamente com seu envolvimento em causas que tocam profundamente as pessoas, conquistou uma considerável base de admiradores. Essa mudança no papel do líder poderia significar mais do que uma simples troca de governantes. Poderia também sinalizar um movimento em direção a uma monarquia contemporânea e acessível. Um fator importante na percepção favorável do público em relação a William é sua habilidade de estabelecer conexões com pessoas de diferentes idades. Diversas pesquisas indicaram consistentemente que um número significativo de pessoas o prefere ao rei Carlos. Alguns até sugeriram que William deveria ter assumido o trono imediatamente após a rainha Elizabeth II. Sua imagem como uma pessoa de pés no chão, juntamente com seus esforços para se conectar com as pessoas comuns, o tornou querido por muitos. Os seguidores da realeza frequentemente valorizam William por lidar com as responsabilidades reais juntamente com seus compromissos familiares, o que o faz parecer mais próximo que os monarcas da geração anterior. Espera-se que a transição para a liderança de William gere um novo entusiasmo pelo futuro da monarquia. As gerações mais jovens o veem como um catalisador de mudanças, devido à sua disposição para falar abertamente sobre saúde mental e questões ambientais. Esse vínculo tem o potencial de fortalecer a relevância da monarquia, especialmente à medida que as expectativas do público mudam. Muitas pessoas veem William como um líder mais autêntico e compreensivo, características que estão se tornando mais desejáveis nas nações da comunidade. Países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que mantêm vínculos simbólicos com a monarquia britânica, poderiam rejuvenescer essas conexões e renovar o entusiasmo pela comunidade das nações, graças à popularidade de William no mundo todo, especialmente entre os jovens.
A perspectiva contemporânea de William e sua disposição para abordar problemas globais estão alinhadas com as preocupações desses países, posicionando-o como uma figura mais acessível no cenário internacional. No entanto, a transição teria seus desafios. Enquanto alguns celebrariam a ascensão de William, outros poderiam questionar a relevância da monarquia no mundo moderno. Espera-se que aumentem as discussões sobre a importância da monarquia, especialmente em nações onde o sentimento republicano é crescente. Ainda assim, a popularidade de William pode aliviar algumas dessas tensões, permitindo que a monarquia demonstre sua capacidade de adaptação e mantenha sua relevância no século XXI. O anúncio de que o príncipe William assumirá o trono impactaria não apenas ele e os membros de sua família imediata, mas também toda a família real. Espera-se que a princesa Anne, a irmã mais nova do rei Carlos, seja afetada pela situação. Reconhecida por sua forte ética de trabalho, Anne dedicou sua vida ao serviço público. Seu papel na família poderia mudar significativamente devido a essa súbita mudança de liderança. Sendo a única filha da rainha Elizabeth II, Anne sempre foi um membro essencial da família real, participando de inúmeros eventos anuais e apoiando mais de 300 organizações de caridade. Embora esteja longe do trono, a forte ética de trabalho e a atitude franca de Anne lhe renderam a admiração do público. No entanto, se William subir ao trono antes do esperado, Anne pode enfrentar um período de incerteza quanto à sua posição na monarquia. Um dos possíveis desdobramentos do reinado de William poderia envolver uma reorganização das responsabilidades reais. Carlos já havia mostrado interesse em simplificar a monarquia, reduzindo o número de membros da realeza encarregados dos deveres oficiais. Se William optar por seguir uma direção semelhante, as responsabilidades da princesa Anne podem mudar, o que poderia resultar em menos trabalho ou em uma mudança para interesses mais especializados. Devido ao compromisso de Anne com suas responsabilidades, adaptar-se a uma mudança assim pode ser difícil, já que ela sempre se destacou como um membro ativo da família real. Alternativamente, Anne poderia sentir um certo alívio caso William decidisse aliviar a carga dos parentes mais velhos. Ela já tem mais de 74 anos, uma idade em que a maioria das pessoas se aposenta. Um horário reduzido poderia lhe dar mais tempo para interesses pessoais, como estar com seus filhos e netos, ou dedicar-se à sua paixão pela equitação. Com uma abordagem compassiva, William poderia permitir que Anne se aposentasse com dignidade, sem sentir que seus esforços não foram valorizados. A mudança também poderia afetar a posição de Anne na família real. Embora nunca tenha buscado ativamente os holofotes, Anne manteve uma forte conexão com Carlos ao longo de sua vida. Com William agora no comando, Anne pode ter que se adaptar a uma nova dinâmica, especialmente se a atenção se concentrar nos membros mais jovens da família. No entanto, é provável que William ainda considere sua experiência e sabedoria úteis enquanto começa seu reinado como rei. Anne poderia atuar como uma conselheira informal, usando seu amplo conhecimento da vida real para orientar o sobrinho em suas novas responsabilidades. A percepção pública sobre Anne pode mudar com a transformação da liderança. Quando William se tornar rei, toda a atenção estará naturalmente voltada para ele, Catherine e seus filhos. Isso poderia significar que Anne, que muitas vezes é ignorada apesar de sua dedicação, poderia receber ainda menos menções na mídia. No entanto, aqueles que apreciam seu compromisso provavelmente continuarão a vê-la como uma representação de apoio discreto, valorizando seus esforços apesar das circunstâncias em mudança. As recentes mudanças na monarquia certamente teriam um impacto significativo na rainha consorte Camila. A esposa e companheira de longa data de Carlos, Camila dedicou anos a se adaptar às suas responsabilidades reais, conquistando com o tempo a aprovação do público e definindo sua posição dentro da monarquia. No entanto, com William assumindo o trono, haveria uma mudança notável em sua posição e deveres, o que gera especulações sobre qual será seu futuro papel e impacto na família real. Perder o título de consorte do rei seria um dos impactos mais imediatos para Camila. O caminho que percorreu para alcançar esse título foi longo e complicado, devido às dúvidas iniciais do público sobre sua relação com Carlos. Ao longo dos anos, ela se dedicou a construir a confiança do público, participando de causas beneficentes, especialmente no combate ao abuso doméstico e no incentivo à alfabetização. Caso Carlos abdique, é provável que seu título atual seja substituído por um menos proeminente, como rainha viúva ou um título honorário similar. Essa mudança poderia afetar sua reputação pública e diminuir sua participação em assuntos reais. A mudança também impactaria as responsabilidades de Camila na família real.
Em seu papel de consorte, ela assumiu várias responsabilidades públicas nos últimos anos, apoiando Carlos e participando de compromissos oficiais em representação da monarquia. Se William e Catherine assumirem a liderança por completo, é provável que as responsabilidades de Camila diminuam. Muitas de suas funções poderiam ser delegadas aos membros mais jovens da família, especialmente porque se espera que William e Catherine se envolvam mais na vida pública. A redução de responsabilidades poderia proporcionar a Camila uma vida mais tranquila, embora também possa fazê-la sentir-se deslocada, depois de tantos anos envolvida em assuntos reais. A forma como Camila e William interagirem poderá afetar o sucesso da transição. Embora sua imagem pública seja amigável, é sabido que William tem sentimentos mistos em relação a Camila, devido ao papel dela no casamento turbulento de seus pais. Apesar de ambos terem feito esforços para desenvolver uma relação respeitosa ao longo dos anos, a ascensão de William ao trono pode introduzir tensões, enquanto ele assume o controle da dinâmica familiar e transforma a monarquia de acordo com suas ideias. Além disso, o futuro papel de Camila pode ser influenciado pela opinião pública. Embora ela tenha conquistado certa aceitação, continua sendo uma figura controversa para alguns observadores da realeza. William e Catherine são vistos como mais populares e acessíveis, o que pode levar Camila a ser ofuscada pelos royals mais jovens. Isso pode resultar em uma visibilidade pública gradualmente reduzida, com Camila aparecendo apenas em eventos cerimoniais e reuniões familiares privadas. Camila também poderá passar por mudanças pessoais durante a transição. Depois de anos apoiando Carlos enquanto ele esperava se tornar rei, ela teria que se adaptar a uma nova fase de suas vidas. Sem as responsabilidades de ser rainha consorte, Camila poderá dedicar mais tempo aos seus interesses pessoais e à sua família. No entanto, afastar-se dos deveres públicos após anos de serviço real pode ser emocionalmente difícil, representando o fim de um capítulo importante de sua vida. Com a ascensão de William ao trono, Kate assumirá o papel de rainha consorte, o que trará novas responsabilidades, obrigações e poder. Após anos de preparação como duquesa de Cambridge e depois como princesa de Gales, tornar-se rainha consorte a elevará a uma posição de ainda maior visibilidade e influência dentro da monarquia. Uma mudança importante serão as obrigações diárias de Kate. No papel de consorte do rei, ela precisará assumir responsabilidades estatais adicionais, como receber visitantes estrangeiros, participar de funções oficiais e acompanhar William em compromissos importantes. Ela terá que equilibrar suas responsabilidades públicas com a maternidade de George, Charlotte e Louis, o que representará um aumento significativo em sua carga de trabalho. No entanto, Kate já demonstrou sua habilidade para lidar com esses desafios com elegância. Ao longo do tempo, estabeleceu-se como uma figura constante em eventos públicos, ganhando o respeito do público por sua postura e dedicação. A conexão de Kate com o público também se fortalecerá. Como rainha consorte, ela terá uma plataforma mais ampla para apoiar causas importantes para ela, como saúde mental, educação infantil e desenvolvimento infantil. Sob sua liderança, espera-se que esses esforços sejam ampliados, fortalecendo ainda mais sua capacidade de moldar a percepção pública e a relevância da família real. Sua habilidade de se conectar com as pessoas e sua atitude amigável a tornam ideal para essa responsabilidade ampliada, permitindo-lhe fortalecer a ligação da monarquia com o público. A transição para a rainha consorte também terá impacto na vida pessoal de Kate com sua família. Apesar de sempre ter se envolvido bastante com seus filhos, suas novas responsabilidades poderão reduzir o tempo dedicado à criação deles. No entanto, com o apoio de sua família ampliada e colaboradores, é provável que ela encontre maneiras de conciliar suas obrigações, enquanto assegura uma infância estável para seus filhos. Além disso, à medida que o príncipe George se prepara para seu futuro como rei, a atenção de Kate em prepará-lo para seus deveres reais será cada vez mais importante. Então, o que resta para Carlos e Camila? Qual será o próximo passo deles? Com a ascensão de William ao trono, Carlos e Camila terão que encontrar um novo rumo para essa fase de suas vidas. Após muitos anos de serviço público, eles provavelmente mudarão o foco para uma vida mais tranquila, longe das constantes pressões da realeza. Poderão optar por um estilo de vida mais reservado, lembrando dos momentos sob os holofotes, enquanto apoiam a liderança de William nos bastidores. Depois de esperar a vida toda para ser rei, Carlos poderá encontrar dificuldade em abdicar do cargo. No entanto, ele poderá usar sua experiência e conhecimento para aconselhar o filho. Em seu papel anterior como rei, espera-se que Carlos seja um conselheiro confiável, oferecendo orientações quando necessário.
sem interferir na autoridade de William. Ele também poderá dedicar-se a seus interesses pessoais, como o ativismo ambiental, colaborando com instituições de caridade e organizações que apoia há muito tempo, como o Princess Trust. A rainha consorte Camila poderá sentir uma mistura de alívio e adaptação durante a transição. Como consorte do rei, tinha muitas responsabilidades públicas, mas agora que William e Catherine estão no centro das atenções, Camila pode ter uma agenda mais tranquila. Ela pode continuar apoiando suas causas preferidas, especialmente nas áreas de conscientização sobre a violência doméstica e a alfabetização, mas de uma maneira mais privada. O casal também pode optar por passar mais tempo em sua casa de campo, Highgrove House, buscando conforto em um estilo de vida mais sossegado. É provável que os encontros com filhos e netos se tornem uma parte importante de sua nova rotina, oferecendo a eles a oportunidade de relaxar em privado. Espera-se que o reinado de William combine a tradição com valores modernos, trazendo um sentido de renovação. Reconhecido por sua liderança serena, personalidade acessível e dedicação inabalável à família, William tem demonstrado, através de sua imagem pública e de suas declarações, que se esforça para conectar a monarquia com a sociedade moderna. É provável que seu reinado priorize temas que atraiam as gerações mais jovens, ao mesmo tempo em que preserve as tradições que sustentam o papel único da monarquia na sociedade britânica. Sob a liderança de William, provavelmente haverá uma mudança notável com maior ênfase na defesa da saúde mental. Tanto William quanto Kate Middleton têm apoiado a conscientização sobre a saúde mental, promovendo iniciativas como a campanha Heads Together, que incentiva as pessoas a falarem abertamente sobre o bem-estar mental. William tem falado em entrevistas sobre a importância de desmantelar percepções negativas em torno da saúde mental, frequentemente compartilhando histórias pessoais para se conectar com o público. Espera-se que, como monarca, esse apoio à saúde mental aumente à medida que a família real se envolva ainda mais na promoção dessa causa em âmbito nacional e global. Outra área importante que poderá moldar o reinado de William é a preservação ambiental. William integrou a questão das mudanças climáticas em suas iniciativas públicas ao lançar o prêmio Earthshot, que incentiva abordagens inovadoras para resolver problemas ambientais. Em seus discursos públicos, ele enfatiza a importância de proteger o planeta para as gerações futuras, frequentemente citando seus filhos como motivação. Como monarca, William tem o poder de orientar a monarquia para ser pioneira em sustentabilidade, usando sua posição para promover iniciativas ambientais e incentivar governos, empresas e indivíduos a contribuírem. Espera-se que o reinado de William também modernize a realeza. Embora tenha grande admiração pelo passado da monarquia, ele deseja atualizar a instituição para que permaneça conectada ao povo. Isso pode significar simplificar cerimônias, reduzir formalidades desnecessárias e manter a família real acessível. Ele se concentra em ser transparente e aberto, o que está alinhado com as expectativas em mudança do público em relação aos seus líderes. William já começou a seguir essa direção, sendo honesto em entrevistas e interagindo diretamente com o público em eventos, um estilo que pode se tornar ainda mais evidente quando ele ascender ao trono. Os valores familiares continuarão sendo centrais no reinado de William. Seu compromisso em ser esposo de Kate e pai de seus 3 filhos, George, Charlotte e Louis, demonstra sua crença em dar um bom exemplo. Como rei, espera-se que ele mantenha esse enfoque, equilibrando os deveres reais com a vida familiar, algo que sempre ressaltou como importante. Sua dedicação em criar os filhos de uma maneira que os prepare para futuras responsabilidades, ao mesmo tempo em que permite que tenham uma infância típica, reflete sua visão de uma monarquia prática e orientada para o futuro.